o tema que eu vou falar hoje é de urgências e emergências na traumatologia esportiva, tá? Então, isso não é só na medicina esportiva, porque a medicina esportiva é muito mais ampla. Então, a primeira coisa que a gente fala é tentar definir esse conceito de urgência e emergência. São situações distintas. Assim, no esporte, tudo é urgência, tudo é para ontem, porque você quer que o atleta esteja jogando. O atleta se machucou no jogo, é uma urgência, mas não é urgência para a saúde dele. Então, o conceito em si, eu acho que é legal, isso é um conceito do Ministério da Saúde. Urgência é uma ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial à vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Mas ele não está ali num risco de vida, né? Então, isso é uma urgência. A gente vai ver alguns casos de urgência e de emergência. E, por sua vez, a emergência é a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem sofrimento intenso ou risco iminente de morte, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Então, é ali que ele precisa do atendimento imediato. Isso é uma emergência. E a gente, assim, como médico do esporte, tem que saber a diferença dos dois. Eu me lembro quando eu estava na comissão técnica de uma equipe esportiva, o técnico falava assim, olha, a importância do médico para nós, durante o jogo, é saber se o atleta tem uma lesão, ele pode ou não voltar para a competição. Porque se você não tem esse lado, essa informação, e aí o técnico fala, pergunta para o atleta, você está bem? O atleta fala, eu estou bem, quero voltar. Todo mundo quer voltar. Quem quer ficar de fora? Só que se o médico olhar e falar assim, não, ele não tem condições, porque ele tem um risco, então essa é a informação. Só que lá naquele momento, tudo é emergência, você tem que resolver em 30 segundos. O Galote está no campo lá, o atleta fala, quando você faz isso aqui, você tem certeza absoluta que ele tem que ir lá. Uma lesão muscular, uma lesão que o próprio atleta fala não tem condições, é, em tese, mais fácil, né? E quando é um trauma craniano? O atleta está lá, você tem que, em 15 segundos, 20 segundos, decidir se ele tem condições, se foi uma concussão ou não, se ele tem sequela daquele trauma ou foi uma coisa leve. Então, isso é complicado, não é fácil. Então, a gente tem alguns exemplos aí recentes, né? Aqui, a final do ciclismo, os três atletas, a final, fizeram um boliche ali, mas, além de ficarem fora da prova, os acidentes do ciclismo, eles realmente são bem impactantes, né? Aqui também é outro exemplo, mais ou menos nas Olimpíadas, é uma final do, acho que no Mundial, na Alemanha, em Tóquio. A alemã estava disputando, bateu uma com outra lá, caiu e ela sofreu um acidente, né? Tem outros esportes novos que estão começando a surgir, que a gente não tinha esse volume de atendimento. Quando começou as ciclofaixas aqui no, em São Paulo, assim, aumentou de forma considerável os acidentes. E o pessoal começou a andar de bicicleta. Muito sem preparo, são acidentes que acontecem aqui é a mesma coisa. A gente tem já relatos que começa a ter acidentes que até então não existiam, né? Não sei se isso aqui quem pratica vai tudo bem, né? Você tem essas questões, faz parte do jogo. E aí nós tivemos esse caso, que acho que todo mundo assistiu, da Flávia, que ela teve um traumatismo, né? Acabou sendo um trauma importante, por sorte foi superficial, ou aparentemente foi, não teve nenhuma sequela, mas aqui, em questão de segundos, minutos, tinha que decidir, continua ou não continua, e ela foi e continuou e superou todas as coisas. Mas são situações que acontecem lá no dia a dia, tá? Quando a gente fala em departamento médico, A Lara, que atendeu, passou lá com a gente no Pinheiros, tá? passou lá com o Pinheiros com a gente, né? Do HC. Ah, legal, olha aí, ó. Então, aí o pessoal que estava aí falando, medicina do esporte, aí, ó. Tá, e assim, não tem espaço, né? Tem que ir atrás. Como a gente fala, a paz não é fruto de uma inércia, né? Você precisa trabalhar para manter a paz. Aqui é a mesma coisa. Se a paz precisa disso, imagina o trabalho, né? O esforço tem que ser grande. Não pode ficar parado esperando que nada caia do céu. A grande dificuldade, hoje a gente está sofrendo isso lá nas Olimpíadas, o Andreoli contou, depois até no grupo a gente está fazendo algumas discussões, a intervenção de outras áreas, principalmente em fisioterapia.
Nada contra o fisioterapeuta, mas acho que cada um tem que ter o seu espaço, o seu quadrado, e participar dele. Então, o basquete, assim, o COB, para vocês terem uma ideia, como funciona os Jogos Olímpicos, né, o Comitê Olímpico. Você tem uma quantidade de vagas que a delegação brasileira pode ter, de comissão técnica, staff, de atletas. Quanto mais atletas, mais esse staff aumenta. Então, você tem um número de profissionais da saúde proporcional ao número de atletas. São 500 atletas, você tem tantos médicos para tantos atletas, tantos fisioterapeutas para tantos atletas. A comissão técnica, cada comissão técnica das modalidades, pode levar 4 integrantes. Tá? Então, imagina assim, o basquete. Você é técnico, auxiliar técnico e mais 2. Tem o auxiliar do auxiliar técnico e tem mais alguém de estatístico. Cadê o profissional da saúde? Então, ele tem que reservar uma vaga para o profissional da saúde. Então, são 3 mais 1. Esse 1, o COB iria mandar o fisioterapeuta. Não, não vai ter médico. Tem que ser o fisioterapeuta. Não, pronto, vai ficar 20 dias alojado, sem médico? Não, não precisa. Nossa, era uma briga. Futebol está começando a ter a mesma coisa. Os cargos como se fala, de chefia estão sendo exercidos por profissionais que não são médicos. Só que aí, quando eu estava no Pinheiros, o que eu consegui bater assim, impor, né, foi isso aqui, essa resolução, que eu aconselho todo mundo a ler na íntegra, e eu trouxe só alguns pontos mais importantes, tá? Já trouxe uma vez, mas sempre é bom reforçar. O Ricardo participou ativamente, o Ricardo Narras, que até faleceu recentemente. Eu tive em 2 reuniões em Brasília para discutir também essa questão de serviços médicos em instituições esportivas, tá? Então, o que ele fala? Essa resolução. A atividade médica em instituições que se destinem à prática desportiva para competições oficiais deve ter observada a existência funcional do serviço médico com o responsável técnico inscrito no CRM da jurisdição. Então, tem que ter médico, tem que ter serviço médico. Você vai participar de atividade que destina à prática desportiva. Quando da previsão de equipe multiprofissional de saúde na estrutura da instituição, o médico responsável técnico pelo serviço deverá exercer a coordenação. Então, tem que ser feito por médico. Pega isso aqui e leva lá para o teu presidente. Tá? Tá? Eu não sei, mas é a jurisdição. Ó, se acontecer alguma coisa errada, isso eu pegava no Pinheiros. E na Confederação de Handebol também, que é 10 vezes pior. Eu falava assim, presidente, essa aqui é a legislação. Se acontecer alguma coisa errada, a responsabilidade é do presidente, porque essa é a legislação. Aí ele ficava avançado e a gente conseguia, mesmo contra gosto, tá? O responsável técnico pelo serviço deve também ser responsável pela organização, manutenção e confidencialidade no setor de fichas e prontuários. Isso é muito importante. Qualquer coisa que você faça com um atleta, com quem você atender, mas está na beira da quadra. Ali não dá para você fazer, ó, sem dúvida. Mas você fez alguma medicação, você liberou o atleta para voltar e ele tem uma complicação, foi o médico que liberou. Então você tem que anotar e não acaba o jogo, faz um relatório. Enche o saco? Enche, mas tem que fazer, não tem jeito. Tá? E aí a questão dos prontuários tem que ser guardado, tem que ser, como se fala, tem que ter uma manutenção dele por um tempo que a legislação ela exige, ela pode voltar até 10 anos. Então, por 10 anos você tem que ter esse prontuário em algum lugar. Faz um backup, faz alguma coisa, deixa guardado. Ah, não vamos precisar. Eu fiz no atleta do tênis, uma infusão de soro fisiológico numa competição internacional. Eu tinha que avisar, formulário, fazer um TUI, tinha que mandar para o ADA, não sei o que. Ele estava num parto fazer aquilo lá, não conseguia acesso, não conseguia. Eu quer saber? Um sorinho fisiológico, ninguém vai encher o saco. Eu escrevi no papel, guardei. Tá lá, mas não está registrado oficialmente, mas eu tenho documentado. Ah, se um dia não vão questionar, mas se um dia tivesse um questionamento, vai que ele fala, não, aquele médico me aplicou uma injeção, tem testemunha, não sei o que ele colocou lá. Se acontecer por doping. Não foi ele que prescreveu. Eu não tenho registrado o que eu fiz, tá? Então tem que ter esse cuidado. E é outra coisa.
Você está lá na competição, tudo bem, a televisão filmou, a Flávia lá caiu, bateu a cabeça e tal. O diagnóstico dela, ou do atleta, oficialmente o médico não pode falar. Não pode falar. E não cai em tentação de falar para a imprensa. A imprensa, a primeira coisa que ela quer é, doutor, e aí, como é que tá? Aí você quer falar. Você fala, olha, estamos analisando, dá um, né, somebody love, estamos analisando, vamos ver, vamos fazer exames. Por enquanto, eu não tenho informações. E cara, vira as coisas e vai embora. Tá? É, coisas mais simples, entorse de tornozelo, que todo mundo viu, tudo bem, mas às vezes você pode ter diagnósticos mais complexos. Aí você fala, olha, o atleta não vai jogar, ele não está bem, o adversário vê, sabe? Então tem uma série de questões que precisam ser cuidadas. Então não fale do diagnóstico. O médico deve limitar sua comunicação à comissão técnica da instituição. Acabou. O atleta pode jogar, não pode jogar, ele está bem, ele não está, ele vai fazer exame, isso é outra coisa, tá? E o tempo de recuperação, tá bom? É, por fim, dessa parte mais burocrática aqui. O serviço médico da instituição deve, além de documentar as condições clínicas da admissão, elaborar plano de avaliação periódica dos atletas. Então, uma coisa é você ser um médico pontual. Vai lá, alguém te chama, alguém pode cobrir um jogo, você vai lá ser um médico socorrista. É uma coisa, esse é um tipo de intervenção. Quando você faz outra intervenção, você acompanha a delegação, então tá lá o Galote acompanhando a delegação o tempo todo. Michel acompanha o clube, são várias delegações. Então precisa ter um plano periódico de avaliação dos atletas, tá? Que você dá proteção dele e também visa o desempenho. E por fim, é prerrogativa do serviço médico comunicar aos atletas pelo menos uma vez por ano, de alguma forma, por escrito ou de alguma, ele tem que ter uma informação sobre substâncias e ingredientes considerados como doping. Tem que ter uma ação. A gente fazia no clube, levava o De Rose uma vez por ano para fazer uma palestra com todos os atletas. Tá? O De Rose, que é o médico da UADA, que ainda está em atividade, é uma referência mundial e é brasileiro, então a gente fazia essa ação para o clube. Tá bom? Então, são essas questões que a gente tem que ter como prerrogativa. E quando a gente fala em urgência e emergência, a gente precisa fazer o atendimento inicial, e se tem um caso que você precisa dar continuidade, você tem que ter uma retaguarda. Não adianta você estar lá num clube, ou num evento, numa competição, o atleta teve uma situação que ele está em estado de urgência ou emergência, o que é pior, e aí você fala, e agora? O que eu faço? Eu sou médico, o que eu faço? Então você tem que ter uma retaguarda e um estabelecimento de pronto-socorro que deve garantir todas as manobras de sustentação da vida para você dar continuidade a esse processo. Isso vai resolver, mas você tem que dar as condições. Você não pode ficar, poxa, eu falei, podia ter feito mais. Isso é uma missão. Tá? E a gente tem o conhecimento, sendo especialista, tem que anteceder os fatos. Você tem que estar preparado para, em caso de emergência, o que fazer. Tá? Por sua vez, uma sala de emergência, ela deverá obrigatoriamente estar equipada com material para reanimação e manutenção cardiorrespiratória. Tem que ter essa estrutura que é oxigenação e aspiração, e procedimentos de urgência, com funcionamento ininterrupto. Enquanto tiver uma atividade acontecendo, tem que estar lá presente e funcionando. Então, isso aqui é uma sala de emergência, a gente fala, pode falar um ponto de apoio. Então, está lá na competição, você tem uma competição grande, você tem o suporte para a emergência, tá? E se acontecer alguma precisar de uma remoção, aí você vai para o socorro, outra história. Mas isso aqui tem que ter. Então, a gente vai falar algumas questões práticas. Eu vou trazer agora uma coisa mais dinâmica, tá? Mas esse conceito teórico era importante. É, eu trago essa imagem aqui da maratona, que foi quando tudo começou. Aqui, a gente está aqui hoje por causa disso aqui. Tá? Só foi em 2000, mais ou menos. Eu não tinha nem nascido, a Maria não tinha nascido. Aqui, eu sempre falo para vocês, não comecem uma... Não é aventura. Aqui é o doutor Eldio. Então, eu era novo, sim. Silvana participou, né, Silvana? A gente estava, você entrar numa maratona, 8.000 maratonistas, era um mundo, Rede Globo, eu assustava. E me convidaram para participar. Só que eu falo assim, olha, se apoia nos mais experientes, não começa. Eu não tinha nem condições de poder ir lá e assumir uma estrutura ou participar sem ter essa retaguarda. O doutor Gustavo Kuhlmann, que ele era o coordenador de grandes eventos, coordenador médico de grandes eventos da cidade de São Paulo,
De Réveillon até Carnaval, ele que coordenava todos os grandes eventos, catástrofes e tal, foi um cara super experiente que cuidava da maratona. Então, assim, eu aprendi muito com eles. Eu, quando que era tenda de barraca de exército, era o departamento médico da maratona. A gente começou, foi participando, vamos fazendo pesquisa, o que que acontece com a prova, qual que é o atendimento, o que que tem, qual que é o número. E aí a gente foi apresentando alguns dados, alguns números para a equipe, para a comissão organizadora, e depois o evento foi crescendo, o departamento médico foi crescendo com os números através das pesquisas que nós realizávamos, tá? Isso foi um trabalho, eu posso falar hoje, a Silvana é testemunha, que a gente fez ali, pranchetinha, papel, manual, fazia treinamento de equipe, todo mundo começava a levar dados. Aí o pessoal entendeu que realmente era importante ter esse tipo de atendimento médico. Porque, olha, eu era da ortopedia na época que residentes de ortopedia passavam lá no departamento médico, tá? Se fosse a medicina esportiva, ia toda a medicina esportiva participar. Então, isso era uma coisa que foi bem legal. E aí a gente via, assim, ó, os casos que aconteciam. Então, aqueles que a gente considerava uma desidratação imensa na maratona, é um caso de urgência? Eu acho que é um caso de urgência ali. Você precisa de atendimento, não pode mandar ele para casa. Os pacientes, os atletas chegavam assim com um grau de desidratação que eles estavam, nem sabiam onde estavam. Acompanhando automático ali, concluiu a prova. Passava ali a chegada, o povo caía. Hipertermia, que a gente tinha alguns casos. A maioria, assim, acabava sendo mais cansaço e fadiga e se recuperava rápido. Mas nós tínhamos também, no atendimento médico, isso foi um caso emblemático que eu vi, direto, que às vezes não via, caía no meio da prova, você não tinha acesso visual, mas você tinha depois a resposta. Quilômetro 22, a metade da maratona. Era o posto que mais tinha atendimento depois do posto final. Esse foi um atleta de 72 anos, ele passou a linha de chegada, puf, caiu. Teve uma parada cardiorrespiratória. Ali, na estrutura da prova. Então, você tem equipe treinada, todo mundo fez, ó, tudo vermelho, blá, blá, conseguiu fazer a remoção dele e levar para o hospital e a gente conseguiu reanimar, graças a Deus. Tá? Então, você tem que estar preparado. Não tem esse negócio, não, não vai acontecer. Tomara que não, mas você tem que estar preparado para isso acontecer. Tá? Então, considerando o principal objetivo da medicina é o bem-estar das pessoas, tem esse artigo do Estatuto do Torcedor, esse é outro ponto, quando você está falando de grandes eventos. Não é o caso do Galotti, não é o caso do Michel, mas às vezes você está lá como o coordenador médico geral do evento. O Estatuto do Torcedor obriga a entidade responsável pela organização da competição a disponibilizar um médico e dois enfermeiros padrão, bem como uma ambulância para cada 10 mil torcedores presentes. Então, se você tem lá no Morumbi 60 mil pessoas, você tem que ter um staff para esse público também. Não, eu sou médico do São Paulo, então não tem problema nenhum, sou do time. Mas que existe um coordenador geral, né? E aí, dentro daquela consideração, toda entidade nacional, regional ou local, organizadora de eventos, deverá ter serviço médico próprio ou terceirizado, escrito no Conselho Regional da Medicina. Tá? Esse é outro ponto, que é a legislação. Ah, mas não cumpre, tem leis que funcionam e não funcionam. Se você for num processo, tiver um processo aberto, o juiz vai pegar isso aqui. Esse é o dele vai atrás, que é a legislação. Quer queira, quer não, não, mas eu estou participando, eu era o responsável, meu nome está lá assinado, mas eu não sabia. Vocês estão sabendo, vocês estão cientes, tá? Então, isso que é importante. Aí, falando nisso, vamos começar agora um pouco mais dinâmico. Jogos Pan-Americanos. Esse, efetivamente, criou o serviço de medicina esportiva, tá? Que aí, quando eu fui para lá, participar, por isso que eu falei de Jogos Olímpicos, eu já sabia, não quero falar, não, cara, você não precisa desse meu currículo, eu estou satisfeito. Então, tinha uma estrutura, tinha até exagerar, tinha um ultrassom ali para fazer na hora, que facilitava bastante para os atletas. Uma coisa que a gente esquece é o serviço odontológico, tá? Tive uma vez um mundial de handball, estava na Arábia Saudita, o atleta, 3 horas da manhã, bate na porta do hotel ali, eu dormindo com um canal, uma infecção dentária. Eu falei, meu Deus, o que que eu faço agora? 3 da manhã na Arábia Saudita. Eu dei um tilex para ele, ó, vai dormir, amanhã vai melhorar, vamos ver com um pouquinho de gelo. Ele dormiu bem, no dia seguinte a gente procurou o serviço e levou. Mas, então, é importante fazer uma avaliação preventiva odontológica, que a gente esquece, tá?
E aí a gente tem ali na estrutura do atendimento médico, que é um posto avançado, e tem o FOP, que ele chama Field of Play, né? É o campo de batalha, ali onde você está, que você tem que estar na hora da competição, você tem que estar com uma estrutura para poder fazer o atendimento ali no local. Como eram jogos internacionais, ou competição grande, tinha uma estrutura relativamente boa para você fazer o máximo de atendimento ali no local para não tirar o atleta da competição. Então, você imagina um atleta olímpico, 4 anos, e cai um dente dele, você tem que tirar ele da competição, mas você não pode tirar da área. Tá? E perde time, perde tempo e tudo mais. E outra coisa, existe um staff trabalhando, que eles também são seres humanos, eles também adoecem. Então você tem que ter ali um jogo de cintura para poder atender todo mundo. Aí quando a gente fala de grandes eventos, ali eu estava na coordenação geral, né? Não era só de equipe, então não era de uma equipe. Bacana, tá assistindo, tudo lindo, maravilhoso, é gostoso, você dá aquela relaxadinha, rádio, fone ligado. Aí aqui é uma coisa, competição. Era Brasil e Cuba disputando medalha a medalha o primeiro lugar da competição, dos jogos. Aí, então, por exemplo, a gente vê a França lá, o francês lá foi o sorteio, pô, caiu ele na final de equipe. Todo mundo queria, né? Tudo bem, mas são as coincidências que a gente duvida. E aqui teve uma infração do brasileiro, mas muito sutil, vai, como fosse assim, decidido no VAR. Não tinha VAR na época, mas os árbitros bandeiros chamaram o árbitro principal e falaram, ele tinha dado um ponto para o brasileiro, e quem ganhasse essa luta ficaria em primeiro na competição geral, na disputa da medalha de ouro. Aí reverteram a situação e deram para o cubano. Então o Brasil estava perdendo a luta, aí o ginásio inteiro começou o quê? Vaiar, né? É coisa de torcedor. Do lado de lá, não sei se aí dá para ver, se ficou um pouquinho escuro, eu estava de frente para o lado de cá, né? Olhando, assistindo o jogo, competição. Aquela foto foi minha. Aquela que eu tirei, tinha uma máquina legal, tirei. Aí estava a equipe brasileira e a equipe cubana, os atletas, comissão técnica, toda eles chamam da família Odepa, ali, a área VIP, a reservada. E começou o bafafá, briga daqui, briga de lá. Esse aqui é o Aurélio Miguel, foi medalhista, ele ainda estava ativo. Aí começou uma discussão de duas, uma brasileira com uma cubana, começou uma briga generalizada entre eles. Eu falei, meu Deus do céu, isso aqui vai cair alguém lá, o tamanho dos brutamontes aí. Aí começou, foi um auê, quase parou a competição. Chamamos, liguei para o rádio, olha, o evento, tal, tal, tal. Foi todo mundo para lá. Aí, graças a Deus aconteceu. Mas você tem que estar ligado com isso, tá? Fazendo parte Bom, indo para o nosso tema, quando a gente fala urgências e emergências na medicina esportiva, eu listei as principais, aquelas que a gente pode considerar as traumáticas e as não traumáticas, tá? É óbvio que às vezes você mistura, uma pode ser consequência da outra, às vezes não é um trauma, mas leva uma hemorragia normalmente era traumática, então, mas de uma forma geral. Traumatismo craniano, fraturas, luxações, normalmente são traumáticas, tá? Às vezes pode ter uma fratura por estresse. Lesões musculares graves, traumatismos na coluna vertebral, as lesões oftalmológicas e as lesões odontológicas. Tá? São as principais urgências traumáticas. As não traumáticas, parada cardíaca, cardiorrespiratória, hemorragias, hipertermia, asma, afogamento. Com esportes aquáticos a gente tem que ter essa questão. Rabdomiólise é uma outra situação. Nós tivemos um atleta do Pinheiros que ficou na UTI um tempão. Então, rabdomiólise, quando você tem a lesão de hemoglobina, principalmente pela sobrecarga, você tem aumentos consideráveis de ferro circulando, você tem insuficiência renal, e é uma incidência muito grande. Todo país ou cidade que cedia uma maratona, existe uma incidência maior no dia seguinte, nos prontos-socorros da cidade, de uma incidência de insuficiência renal, tá? Ou desidratação, porque não acontece na hora. E a prova não fica sabendo disso, não tem uma conexão. Mas existe, já teve um estudo americano que eu li, foi bem interessante. Uma vez eu fiz uma aula sobre rabdomiólise, e existe essa incidência. Então, no dia seguinte, pela desidratação e por todo o processo, você tem, e por sorte são mais brandas, então você não tem consequências. Mas é uma situação que a gente precisa ficar atento. Síndrome compartimental e infecção, tá? Se a gente considerar aqui algumas questões que são
típicas de cada esporte que acontecem, tá? Esse aqui, olha, cada esporte tem a sua particularidade. Esse aqui levou como chama o disco, né? A bolinha lá do hockey. E ainda tomou gol, ó. Levou a bordoada e ainda levou gol. Então, mas são situações que acontecem do esporte, tá? Essa aqui foi uma atleta que fez um salto ornamental, coitada, ela deu na prancha do salto, teve um traumatismo craniano. Tá? O levantamento de peso, às vezes, acontece também por sobrecarga, que é um trauma craniano, direto, não tem nada a ver com a brasileira em Beijing. Então, são situações que são críticas. Esse aqui é um caso, que eu falei assim, do staff. Esse aqui eu atendi aqui no pronto-socorro. Então, por isso que eu trouxe. Competição, aqui no Ibirapuera. Aí a árbitra estava ali meio desavisada, o dardo caiu no pé dela, coitada. Então, você tem que atender lá na competição, você tem que atender esse indivíduo. Veio para cá, a gente levou para o centro cirúrgico, tirou o dardo, lavou, fez raio-x, não tinha absolutamente nada. Ponto em cima, ponto embaixo, e acabou, foi embora para casa. Tá? Mas é uma situação. Eu vi um vídeo recente que um dardo acertou a coxa de um árbitro. Eu vi esse vídeo aí que postaram para mim outro dia. Então, são situações atípicas, raras, mas acontecem. Na ortopedia, a gente restringe bastante essas urgências e emergências, tá? Então, para facilitar, o que nós temos urgências na ortopedia? Fraturas, síndrome compartimental, infecção e luxação. São as 4 principais. Lembra que eu falei que a gente ia falar na ortopedia, tá? Então, vou falar um pouquinho de cada uma, bem objetivo. Fratura óssea. É uma situação em que a perda da continuidade óssea, geralmente com separação de um osso, em 2 ou mais fragmentos após um traumatismo. Então, é uma urgência. Toda fratura é uma urgência. Tá? Não precisa atender na hora, imediatamente, mas você precisa de um atendimento. No mínimo, uma imobilização e fazer um planejamento para esse tratamento. Se houver a comunicação com o ambiente externo, rompendo músculos, pele ou outros tecidos moles, considerado fratura exposta. Tá? Que aí já fica um pouco mais urgente. Esse foi um atleta do Arsenal, está disponível na internet, infelizmente uma cena chata, mas foi uma fratura exposta. O que aconteceu? Aí ele tratou e ficou bem. Algumas fraturas são menos graves. Esse é um boxer, a fratura do boxer, né, que ela é bem comum. Esse é o filho do José de Assis Aragão. É o árbitro. Lembra aquele lá? Foi paciente aqui. Então, aí você fala, às vezes tem a fratura, a pessoa acha que vai melhorar, então é menos grave essa fratura, então é uma urgência menor, né? As fraturas de clavícula também, principalmente algumas questões típicas, aí sim, só estou trazendo pela relação com o esporte, tá? Então é muito comum. E o pessoal que faz motocross, principalmente, os competidores que têm as fraturas, eles operam e vão operar, vão competir no pós-operatório rápido. Uma semana eles já vão competir de novo. Isso é uma coisa que você, como médico, tem que se libera. Então, chega lá. Isso aconteceu comigo, tá? Esse paciente foi o que aconteceu. Ele participava de competição, tinha um patrocínio, teve a fratura, ele queria operar para voltar a competir. Eu falei, desculpa, eu não posso liberar. Você não está em condições. Não, mas eu vou. Não, mas não dá para você num pós-operatório imediato e eu não posso te liberar. Se eu quiser, você vai por conta própria. Então, a gente fica numa... É difícil. Mas, doutor, é um patrocínio que eu preciso de uma competição, eu não posso ficar fora. Se eu operar, eu não mexo o ombro. E, de fato, eles conseguem, porque está estabilizado, a dor passa. E você tem que dar o atestado liberando ele. É difícil, né? O que você faria, Gaúcho? Não sei por isso uma vez. Já passou, né? Uma vez no Corinthians, um lateral esquerdo lá, conhecido, teve uma fratura dessa e optou por operar. Ele, em 21 dias, voltou a jogar. E eu não queria que ele jogasse. Aconteceu a mesma coisa. Cada bola que ele disputava, eu gelava, né? Então, futebol tem contato, Sim. cai, tudo. E acabou jogando. Mas você liberou? Então, tudo bem, você não fez, você fez a Eu tua liberei, mas É. ele foi. Tá. Aqui, olha, não sei se vai dar para a gente ver se esse aqui, se apagar, pode apagar um pouquinho o vídeo, Juliana, a luz ali? Esse aqui, ó, é um atleta, também eu atendi, ó, braço de ferro. E passa o rapaz bem na frente aqui, mas presta atenção, ó. É trágico, tá? Ó, dá para ver que faz os ressaltos.
Olha a torção do braço do indivíduo. Então, é uma lesão típica do esporte, tá? A gente foi ver na literatura, é bem mais comum, e o cara passa bem na frente na hora. Pode acender. Então, ele teve uma fratura espiralada do húmero. A gente foi vendo na literatura, é muito comum, tá? E aí a gente teve o tratamento cirúrgico. Então, você fala assim, a cirurgia fica bom. Ó, pessoal que não é, né, a gente é habituado a cirurgia, uma incisão, aqui é o tríceps dele, você abre, assim, como é que esse músculo vai voltar ao normal? Assim, não volta ao normal. Ele vai ter uma cicatriz gigante ali. Você põe um material de síntese, você mexe na estrutura anatômica. Então, realmente, uma cirurgia é um procedimento muito agressivo. Ele tem a finalidade terapêutica e curativa, ok? Tá? Ele tem que ter, não tem como. Mas você tem que entender que um procedimento cirúrgico, hoje com técnicas minimamente invasivas, tem melhorado bastante, mas você tem que ter porque você vai pegar esse atleta e vai recuperar ele depois. Então, você tem que ter conhecimento do que acontece. Não precisa saber operar, não é? Você não é formado para isso, mas você tem que ter esse conhecimento, tá? Então, são situações. Aqui é o Vidal, campeão mundial de direita e de esquerda, um cara fantástico. Então, assim, olha o que acontece. Tem técnicas para você fazer. Ó, esse é o movimento de torção. Uma força contrária totalmente vindo para cá, você levando para lá, o número faz o quê? Ele faz isso, nesse movimento de torção. Então, você tem que saber quem participa disso, é uma competição bem específica, mas você... E brincadeira de boteco. Quebra direto. Então, se quiser brincar, pode, mas não vai para o seu braço. Fica na frente dele, aí tudo bem, tá? Então, aqui, ó, esse é o movimento que faz a torção, né? E ó, que a resistência contrária contra um... E, ó, que ele veio aqui semana passada, o Vidal. O cara foi para Jogos Olímpicos de Moscou, onde ele fazia LPO, né? São os níveis, os índices dele. Aí ele tinha que passar pela política dos militares e aí ele não quis e largou. Ele tinha índice para participar dos Jogos Olímpicos. Ah, não quero participar dessa confusão política. E simplesmente falou, não vou. Avisou, não vou competir, acabou. E não foi. Mas é uma pessoa que está com ele. Quem que é esse aqui? Pô, ó, técnica perfeita. Quem que é esse aqui? É você. Esse é o Paulo Musi, pô. Não. Ele foi no Congresso Paulista lá, nossa, aí depois não deu muito certo, não. Aí lá ele ganhou. Mas aí, poxa, não dá, né? Ele estava com gasolina aditivada. Eu vou fazer uma atividade. A gente levava, ó, o Vidal estava aqui, eu brincava. Vidal, leva uma mesa lá no stand da sociedade, lembra-se, mano? A gente fazia brincadeira, o pessoal ficava, depois lotava, fazendo uma competiçãozinha, era uma brincadeira. Mas aqui eu treinava um pouquinho com ele, aí eu falei assim, vou sair rápido, que o músico. Aí eu saí, isso aqui virou um pouquinho, o Vidal falava, fica, não mexe. Aí eu tentei fazer assim, ó, só para ganhar. Aí, pô, não teve jeito. Ó, vamos lá. A outra urgência que a gente tem é síndrome compartimental, tá? Muito cuidado. Isso já aconteceu, inclusive, com um paciente que eu atendi no consultório. Ah, doutor, estava jogando tênis e senti uma fisgada na panturrilha, o meu pé está gelado. Eu examinei, tudo mais, falei, olha, vou fazer um ultrassom. E não falei que poderia ter alguma complicação. Ele foi esperando, a dor foi aumentando em casa, até fazer o exame, até fazer isso. Aí ele foi para um pronto-socorro 3 dias depois, com síndrome compartimental, teve que fazer cirurgia. Depois veio bravo comigo porque eu não avisei que podia ter, tá? Então, muito cuidado, principalmente com lesão de panturrilha, em qualquer indivíduo, em qualquer situação, né? Então, é caracterizado por uma pressão dos tecidos intersticial aumentada em um compartimento anatômico, normalmente antebraço ou panturrilha, onde os músculos e outros tecidos moles estão delimitados por tecidos inflexíveis, sem osso, garantindo pouco espaço para a expansão do edema que se forma, às vezes da hemorragia, e isso vai o quê? Comprimir a região vascular, diminuindo o retorno venoso e a drenagem linfática local. Tá? Então, dá uma síndrome isquêmica. Então, a gente tem aqui, geralmente, o membro superior, então você tem os compartimentos, e aqui você tem, ele não tem para onde expandir dentro de um compartimento, comprime aqui, e o membro inferior também, principalmente na região da panturrilha, que comprime, e você tem o retorno venoso prejudicado. Tá? São complicações quando elas vêm, você tem que fazer a fasciotomia, uma cirurgia que é feia, assim, do ponto de vista cirúrgico, mas ela expande
a fáscia, então você tem, acaba, o retorno venoso ele volta a funcionar, é urgente, tá? A gente tem que ter sempre atenção para grandes hematomas. Normalmente na coxa, a gente pode ter, porque leva um trauma direto, principalmente do esporte, tá? E ela tem mais flexibilidade, ela tem para onde expandir. Mas se tem um hematoma no membro inferior, você não tem para onde expandir, né? Ele acaba sendo uma urgência. Uma outra situação que acontece, vocês podem ter, é em criança. Então, aqui é o cotovelo, tá? Aqui são os côndilos, então aqui é uma fratura o quê? Supracondiliana, tá? Isso é uma urgência muito urgente. Tem que ir para um pronto-socorro, não pode mobilizar e operar no dia seguinte, tem que resolver na hora. É uma urgência que pode se tornar uma emergência, tá? Diferente daquela fratura do boxer, você pode esperar, vai para casa, volta amanhã, se não melhorar a dor passa. Essa aqui não tem jeito. Por quê? Ela pode dar síndrome compartimental, tá? E quando dá, é muito grave. Aqui é o que eu falei, esse aqui é um paciente que também é nosso, que eu atendi aqui, foi um trauma na coxa e ele fez um hematoma. Olha o tamanho, aqui uma ressonância, o fêmur, aqui é a coxa dele, olha o tamanho do hematoma que ele tem ali na coxa. Qual que é a preocupação do hematoma? Além daquela que eu falei, isso aqui pode infeccionar. O hematoma é vamos dizer, uma quantidade de sangue que está ali, que não tem renovação, não tem circulação, é o sangue que vai ser absorvido pelo organismo. Só que ele é um prato cheio para bactéria, é alimento sem defesa. Tá? Então, via hematogênica, isso aqui pode infeccionar, tem que tratar, tem que ficar atento. Se for agudo, dá para fazer punção, tá? E se for algo crônico, às vezes a punção não funciona, porque já está coagulado, mas você tem que fazer mecanismos físicos para poder colaborar para essa absorção. A outra questão, a infecção, né? A infecção, fala, o que é infecção por ortopedia? Vamos ver algumas coisas. Então, a infecção é a penetração, desenvolvimento no organismo, no nosso organismo, de um micro-organismo estranho, bactéria, fungo, parasita ou vírus, capaz de se multiplicar e provocar doenças ou alterações patológicas de maior ou menor gravidade. Isso é considerado infecção segundo o Ministério da Saúde. O grande ponto para nós, para a ortopedia, é assim, tinha um professor meu que falava assim, pus não é vitamina, pus tem que ser drenado. Tá? Eu já tive casos que tiveram alguma infecção superficial de pele e via hematogênica foram para a coluna vertebral, com caso de extrema urgência, de gravidade. Então, uma espinhazinha boba ali, se tem com frequência, com repetição, você tem um processo infeccioso, por ser uma dermatite, qualquer coisa que seja, precisa olhar, principalmente atleta. Tá? Isso aqui, um atleta que perdeu uma partida, uma competição, era uma quarta de final de um campeonato, não, era um torneio internacional de handebol. Ficou fora de uma partida por, que me chama de paronychia, né? Infecção na unha. Foi cortar com alicate, cortou um pedacinho. Doutor, tá ficando ruim, tá ficando ruim. E ficou fora da partida, no dedinho da mão. Fica fora, não tem o que fazer. Tem que esperar um processo que dói, não dava para infiltrar, não tinha o que fazer. Drenou, resolveu, ele voltou a jogar, mas ficou fora do jogo. Tá? Então, infecção. E o que a gente tem? O grande ponto mais urgente na ortopedia são as artrites sépticas, a infecção articular. Porque o pus na articulação corrói praticamente toda a cartilagem. Então, isso é alguma coisa que precisa ser drenada com urgência para o processo local e para a questão sistêmica também, tá? Para você não ter outras complicações, disseminação hematogênica, tá? E, por fim, as luxações. Luxação, gente, por favor, não fala assim. Às vezes a gente vê a mídia legal, teve uma luxação, teve um traumatismo e a gente considera como uma luxação. Luxação tem um termo para definição. É a perda parcial ou completa da congruência da superfície articular. Então, aqui a gente tem, olha, superfície articular, é bem congruente. Quando isso daqui sai parcialmente ou de forma completa, aí você tem uma luxação, uma subluxação, luxação parcial ou uma luxação completa. Tá? Não confundir com outros traumas. Esse é um caso clássico, como ele chama, Glatinho? Eu entrei na cirurgia. Você entrou na cirurgia dele, né? Então, foi uma situação de jogo, chama atenção, né? Uma coisa extremamente grave.
Porque você pode ter lesão vascular, você pode ter lesão nervosa, porque a estrutura é mais rígida, tá? E passa ali atrás, né? Vaso, o nervo, está tudo ali junto, tá? A mais comum é a luxação de ombro. Então, vocês já ouviram os termos lesão de Hill-Sachs, lesão de bancário. Agora fica fácil ver, né? Com ressonância, 3D, não sei o quê. Antigamente era só isso aqui que você tinha. Então, olha, a lesão de Hill-Sachs, o que que acontece? Tá? Então, sai do lugar, bate a cabeça do húmero na borda da glenoide e acaba fazendo uma perda dessa congruência com lesão cartilaginosa. Por isso que você pode ter lesões recorrentes, tá? Essa aqui também é a famosa lesão de Bancário. Então, na hora que sai a cabeça do húmero, você tem uma avulsão do complexo ligamentar, tá? Aqui a lesão de Hill-Sachs. E não confundir com lesão do manguito rotador. Então, pessoal, luxação, assim, por que que a luxação é uma urgência? Primeiro, pela dor do paciente. Alguém já luxou alguma coisa aqui? Dói, né? A hora que reduz, ufa, alivia. Depois vem a dor, mas a dor primeiro é insuportável. E segundo, que a cartilagem fora do seu espaço, ela perde a irrigação. E cartilagem sem irrigação, ela morre muito rápido. E a cartilagem, quando morre, ela não regenera. Tá? Mecanismo de redução. Dá para reduzir o ombro na quadra, no lugar, ali onde você está? Quem tem experiência, e se o paciente fala já saiu várias vezes, é mais fácil. Tá? Você pode tentar de uma maneira com ajuda, às vezes você põe o quê? Põe o pé ali na axila e traciona nessa forma. Tá? É difícil, às vezes você consegue. É um alívio imediato para o indivíduo. Às vezes você tem interposição, às vezes você pode ter uma fratura junto. Então, quem tem experiência, vai de forma sutil, tenta uma vez, tenta duas, está muito difícil, leva para o pronto-socorro. Paciência. Pô, tá no meio da quadra, ali tá jogando, tem que parar o jogo, pegar um carro suado e levar para o pronto-socorro. Não tem jeito, tem que fazer. Tá bom? Tem outra luxação que também é muito comum, mas ela não é com tanta urgência, porque ela não é articular. Não é uma articulação de grandes movimentos. Tem a acromioclavicular, que movimenta, mas você tem a luxação, que é muito comum. A gente também vê com traumas diretos no ombro. Então, precisa de tratamento, precisa parar, não dá para jogar, mas ela não é tão urgente, mas é considerada. Sara Menezes, no Rio de Janeiro, teve uma luxação de cotovelo, tá? E ela também, essa é uma urgência, além da dor tremenda, você tem lesões ligamentares, aqui é a mesma coisa do joelho, tá? Você tem um pouco mais de flexibilidade que o joelho, mas ela também ela é temerosa. E ela tem que passar por um procedimento cirúrgico, é uma outra urgência. Às vezes é difícil você, assim, muito difícil você reduzir no local. Essa tem que ir para o pronto-socorro. Como o Galotti falou, isso aqui, eu tive esse atleta numa competição de handball. Goleiro, uma oitava de final contra o Egito no Campeonato Mundial. De repente, começou a berrar, 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 berrar. Eu não estava no banco, quem estava era o fisioterapeuta. Como eu era médico coordenador da competição, aí eu comecei a ouvir meu nome, Samir, 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 que era atleta do Brasil. Aí eu falei, o que está acontecendo? Eu quero muvuca lá em cima do goleiro, eu fui ver luxação de polegar. Mas assim, é uma dor insuportável. E o polegar é 70% da mão, né? Aí eu falei assim, vai dar certo. Eu relacionei, fiz com o dedo, pum, pum, vou voltar a jogar, vou voltar a jogar. Eu falei, não, vai voltar a jogar, não, vai pro banco, porque melhora a dor na hora, mas depois você tem. Isso aqui é muito comum também em esportes de futebol, tem bastante, não tem? Basquete tem e vôlei tem muito. O vôlei o pessoal reduz, põe esparadrapo e volta para jogar. Tá nem aí. Tá? Sim, dá, porque é uma articulação mais estável. Fica dolorido, depois o dedo fica emaciado, fica ruim, mas eles vão e voltam a jogar. Às vezes você consegue fazer a redução no local. Às vezes tem interposição de partes moles e a gente não consegue. Tá? Mais um, que também é extremamente grave, trauma de coluna cervical. Esse aí talvez de todos, acho que é o mais urgente. Aqui, ó, caso clássico, assim, a gente conseguiu ter acesso a uma atleta do Pinheiros. Olha, ela tinha o que ela fazia? O golpe que ela fazia, ela não protegia a cervical. Então, ela tinha um trauma ela apoiava
na cervical para fazer um movimento, era o ponto de apoio dela. Nesse não deu certo, ela teve o trauma, foi direto. Tomografia e ressonância. Olha isso aqui, ó. Tá? Por um pouquinho ela não teve uma secção completa de medula. Tá? Remoção dela, extremamente precária. Fizeram um colar cervical de espuma, volta de táxi para casa. E ela queixando de dor. Aí ela estava em casa com o colar cervical. No dia seguinte, não melhorou, ela procurou o clube. Foi numa segunda-feira de manhã. Aí, quarta-feira, a gente internou, ela passou por procedimento cirúrgico e, graças a Deus, ficou bem. Tá? Outro trauma, esse ficou super famoso, mas também é algo que preocupa, o trauma da coluna do Neymar, que ficou, né, famosa na Copa. Então, teve um traumatismo no processo transverso da vértebra. Por sorte, fora da articulação, não tem... E como ele estava andando, e foi depois daquele 7-1, aí falaram que ele não queria jogar, e as fake news todas, né? Mas, não sei se tem alguma novidade, foi isso, né, Galote, que ele teve, né? Pelo menos o que a gente viu. Vazou o raio-x dele ali no meio, então o pessoal ficou bravo. Quem estava lá no pronto-socorro filmou, fotografou e postou, teve punição, não foi? Então, tem que tomar cuidado, não tem jeito, tá? Mas são situações. E aí, por fim, para a gente encerrar, algumas outras lesões que também não são urgentes, né? A única urgência que tem no menisco também não é uma urgência de situação clínica, quando você tem uma lesão de alça de balde, que a gente chama, isso aqui é um flap, né? Isso aqui é uma lesão que tem, e fica esse pedacinho que é o que incomoda, que aqui a gente vê na ressonância. Quando essa lesão é aqui dentro e o joelho dobra, e ele fica preso, e aí não consegue mexer, ele fica travado. É considerado uma urgência, mas não por uma situação clínica, mas para liberar o indivíduo para movimentar a perna, tá? Lesão de ligamento cruzado anterior não é uma urgência, dá dor, tira o atleta, mas não é urgente. Ninguém precisa sair correndo para operar esse indivíduo. Entorse de tornozelo. Chama a atenção, não é uma urgência. Tem que tratar. Não é uma urgência, tem que sair correndo, vai ficar fora da competição, não tem jeito, tem que tratar. E por aí vai. Tá? E aí, só finalizando, também outra competição que me ajudou muito, atendimento médico, a gente colocava um arsenal de coisas, e aí foi amadurecendo. Tá? Logo depois que eu comecei a trabalhar, logo depois que o Serginho morreu, fiquei 10 anos no circuito do tênis. Quem veio lá? O Nadal era garotão quando ele veio, né? Aí depois ele veio para São Paulo. Quando ele veio, o Nadal veio, se aportou na ambulância, blá, blá. Primeira queixa dele, até eu liguei para o Galote. Doutor, tem um pedicure? Podólogo. Estava com unha encravada. Caramba, não era urgência, mas senão ele não ia jogar. Né? Então, a gente foi, atendeu ele aí, mas a estrutura do departamento também. Bom, por fim, lembrando que a relação entre o médico de equipe, o team physician, é diferente da tradicional relação médico-paciente de consultório. Consideração, né, com o grande número de eventos que nós temos hoje, precisam ter regras claras para a atuação dos médicos, componentes das delegações. Como é evento internacional também, Galote viaja, vai, Michel viaja, vai, não sei o quê. Cabe aos conselhos de medicina essa autorização, o médico, em função de direção, tem o dever de assegurar as condições mínimas para esse atleta. E urgências e emergências da ortopedia. Mesmo que algumas lesões não ofereçam risco imediato à vida do paciente, o tratamento inicial adequado das urgências ortopédicas é vital para afastar o risco de possíveis sequelas, como infecção do ferimento, osteomielite, necrose, deformidade, entre outros. Tá? Então, pessoal, era essa a informação. Acho que é um geral. A gente vai começar agora, a partir de hoje, né? A gente está começando esse semestre um módulo de ortopedia, traumatologia, que a gente vai falar bastante sobre esse tema. Na semana que vem, inclusive, vem um colega da Unifesp para falar sobre princípios básicos dos tratamentos de fratura. Não é para ensinar a tratar a fratura, mas quando você tiver um atleta ou um paciente com uma fratura, vocês entenderem qual é a condição, o tempo dele afastado. Eu acho que isso faz parte que a gente lida. O músculo esquelético é uma prerrogativa da medicina esportiva, não tem como escapar disso. Né? E aí a gente vai tendo uma grande sequência. Mas a ideia é de passar, acho que são os principais. Não sei se escapou alguma coisa, Galote, acho que está aí. Né? São os grandes temas que a gente tem dentro da traumatologia esportiva e aquilo que a gente vivencia na prática, nas competições, nos torneios e nos eventos. E
Quando vem aqui no consultório, já não é uma urgência, ou se você identificar alguma situação dessa, você saber, putz, isso aqui pode complicar, isso aqui pode se tornar uma urgência. E você fazer a intervenção o quanto antes para salvar a vida do indivíduo. Tá bom? Obrigado.